Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, vamos concluir hoje a história de Rebeca. Vamos ver que na caminhada de Rebeca, assim como na nossa, ela passou por pontos altos e pontos baixos. Vamos ver que se nós não estivermos o tempo todo ligados no Senhor, nós podemos cometer erros, nós podemos tomar decisões erradas. A Bíblia nos recomenda a orar sem cessar. E quando nós deixamos esse mandamento de lado, nós acabamos por tomar decisões erradas e por fazer coisas que desagradem ao nosso Deus. Vimos que Jacó engana Esaú e compra o seu direito de primogenitura. Passado um tempo, houve uma grande fome sobre aquele lugar. Uma grande fome. E Isaac toma a decisão agora de ir para Gerar. Gerar é a cidade dos filisteus. Lá aquela também que Abraão lá no passado foi. E ele vai para Gerar e quando chega lá ele ora. E quando ele ora, o Senhor aparece para ele e diz, olha, não desça para o Egito. Fique aqui em Gerar, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu farei com que você prospere nessa terra, eu farei que a sua descendência seja como as estrelas do céu, assim como eu fui com meu servo Abraão, eu serei contigo por amor a Abraão. E Isaac vai, leva seus 2 filhos, já crescidos, e leva sua esposa Rebeca. E quando chega naquele lugar, Isaac, a exemplo de Abraão, que cometeu o mesmo pecado, mesmo erro, Isaac também teme pela sua vida, porque Rebeca, apesar de já ser uma senhora, porque se eles casaram, passaram-se 20 anos ele orando para que ela engravidasse. Isaac tinha 40 anos, Rebeca tinha entre 17 e 20 anos. Então, Rebeca, quando os filhos nasceram, já tinha entre 37 e 40 anos. Então, agora que os filhos já estão crescidos, provavelmente já estavam com uns 30 anos. Então, Rebeca já tinha aproximadamente 67, 70 anos. Mas ainda era uma mulher muito bonita, que chamava muito a atenção. E Isaac temeu que os homens daquela cidade o matassem para ficar com Rebeca, por ser sua esposa. Então ele diz, é minha irmã. Quando as pessoas se aproximam dele e perguntam, ele diz, não, é minha irmã. Ou seja, está sob os meus cuidados, está sob a minha responsabilidade, é minha irmã. É isso que ele afirma. E com isso, aqueles filhos vendo tudo isso acontecer. Como ficou a cabeça daqueles filhos? Como ficou o coração daqueles filhos em ver aquilo. E ver que o pai chega numa terra e diz, é minha irmã. Mas a Bíblia diz que um dia o rei daquele lugar, o rei Abimeleque, que já não era mais o mesmo rei Abimeleque do tempo de Abraão, porque Abimeleque não era um nome, Abimeleque era um título, era uma dinastia. Então esse já era o filho daquele outro Abimeleque, não sabia do que tinha acontecido com Abraão. Então ele vê da sua janela do seu palácio, um dia de tarde, ele olha lá pela janela do seu palácio, está lá Isaac no campo acariciando Rebeca. Ao passo que ele diz que ela é irmã dele, mas ele tinha um amor tão grande por ela, e eles tinham um relacionamento bom, intimamente falando, que ele não resiste e está ali, esquece por um momento e está ali acariciando a sua Rebeca. E quando ele faz isso, o rei vê e o rei manda chamá-lo. Diz, por que fizeste isso? Com certeza ela é tua esposa, não é tua irmã. Eu não sei, a Bíblia não diz que tipo de carinho ele estava fazendo em Rebeca, mas foi algo tão íntimo que chegou ao ponto daquele rei afirmar, com certeza é tua esposa, não é tua irmã. Por que fizeste isso? Facilmente algum homem poderia pegar a tua mulher, já que ela é tão bonita. E ele dá a ordem àquele rei, que ninguém mexa em Isaac, nem na sua esposa, nem na sua família. Isaac diz, não, eu fiz isso porque eu temi pela minha vida. Então aquele rei, ele dá uma ordem para ninguém tocar em Isaac e em Rebeca. A Bíblia diz que Deus abençoou
tanto Isaac naquela terra, que naquele mesmo ano, ele plantou e colheu 100 por 1. Ou seja, ele plantava uma semente e colhia 100 sementes. E a Bíblia diz que Deus abençoou demais. E tanto se multiplicou o número de ovelhas, como o número de gado, como o número de servos. E rapidamente, depois de um tempo, Isaac já se tornou mais rico do que todos os filisteus juntos. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a ter inveja de Isaac. Aí eles começaram a fazer o seguinte: Isaac abriu um poço, dava água, eles iam lá e entulhavam. Isaac abriu outro poço, dava água, eles iam lá e entulhavam. Chega um ponto que o rei Abimeleque chama Isaac e diz: olha, nós temos te feito bem, temos sido bons para contigo, mas pega tudo que é teu e vai embora da nossa terra. Vai embora do nosso lugar. Isaac vai. Mas no caminho, quando Isaac acampa lá pelo caminho, o rei Abimeleque começa a pensar e a meditar que a bênção do Senhor está sobre a vida de Isaac. E ele procura Isaac e ele faz uma aliança com Isaac, porque ele entende que a bênção do Senhor estava sobre a vida de Isaac. E ele faz uma aliança com Isaac de abençoar. E naquele lugar, quando eles fazem essa aliança, Abimeleque vai embora e Isaac prossegue seu caminho e cava novamente um poço, e esse poço dá água, e ele coloca o nome de Seba, por isso aquele lugar é chamado Berseba até os dias de hoje, por causa do poço que o Senhor deu água àquele homem naquele lugar, e ali ele habitou. E ali naquele lugar, quando eles estão ali naquele lugar, Esaú e Jacó agora tem 40 anos, Esaú vem, conta novidade para o pai, e ele resolve casar com 2 mulheres hetitas, mulheres daquela terra. Abraão já havia dito a Isaac, ele sabia do cuidado que ele teve com Isaac, de mandar buscar no meio da sua parentela uma mulher para Isaac, para que Isaac não casasse com as mulheres cananeias. Com certeza Isaac já havia falado isso para os seus filhos, mas Esaú, mostrando quem ele era, mostrando que ele era um homem que não era um homem sensível à voz de Deus, nem tampouco valorizava as coisas de Deus, porque se valorizasse não tinha negociado o seu direito de primogenitura. E ele pega 2 mulheres. Depois nós vamos fazer um minuto de esperança sobre essas 2 mulheres, uma chamada Judite, a outra chamada Basemate. E a Bíblia diz, termina o capítulo de número 26 dizendo, versículo de número 35, essas 2 mulheres se tornaram amargura de espírito, tanto para Isaac como para Rebeca. Essas 2 mulheres se tornaram algo terrível na vida de Isaac e de Rebeca. Então mostra aí que Esaú não valorizava os hábitos, os costumes, as coisas de Deus. Não valorizava aquilo que era um mandamento para aquele povo. E Esaú toma essas 2 mulheres e casa com elas. E a Bíblia diz que, passado um pouco mais de tempo, Isaac já estava bem idoso, a sua vista já tinha faltado, ele já estava quase sem enxergar, estava com a sua vista bem cansada, enxergava bem pouco, quase totalmente cego. E ele chama seu filho Esaú, apesar dele ver as coisas que Esaú tinha feito. Parece que a preferência, a predileção que Isaac tinha por Esaú impedia dele ver o que realmente Deus queria. Porque eu tenho certeza no meu coração do que eu vou afirmar. Eu tenho certeza que Isaac, sendo um homem de oração, Isaac sendo um homem de Deus, ele sabia que Deus havia rejeitado Esaú pelas suas atitudes errôneas que ele fazia. Mas Isaac queria, de alguma maneira, fazer com que Esaú permanecesse ali com a bênção. Bênção essa que ele já havia rejeitado, trocado por um prato de lentilhas. No entanto, Isaac queria permanecer cuidando e protegendo do filho que ele tanto amava. Ele chama esse filho e diz para esse filho para ir ao campo, pegar exatamente a caça, que era o que ele mais gostava, que o filho trazia para ele. E diz a ele que ele pega uma caça,
faça uma comida saborosa, traga para ele essa comida, que ele quer abençoá-lo. Isaac pensa que os seus dias de vida estão próximos de terminar e que a morte está próxima a chegar, e ele quer abençoar de qualquer maneira Esaú antes que ele morra. E Esaú vai ao campo. Nisso, Rebeca ouviu o que Isaac havia dito a Esaú. E Rebeca, aquela mulher extraordinária, que na sua juventude foi escolhida pelo seu poder de decisão, pelo seu poder de servir, por ser uma mulher disposta, por ser uma mulher trabalhadora. Agora ela usa essas características para fazer a mesma coisa que a sua sogra fez. A sua sogra, quando não conseguia engravidar, ela acha que estava dando uma ajudinha a Deus, e ela dá a sua serva Agar ao seu esposo Abraão, que engravida, e depois fica aquela confusão dentro da família. Rebeca vai agir da mesma maneira. Ela sabia que havia uma profecia sobre a vida de Jacó. Ela sabia que Deus havia escolhido Jacó para dar continuidade ao nome de Abraão, mas ela quer dar uma ajuda. E ela vai fazer um plano, e nesse plano ela desonra seu marido, ela se torna alguém insubmissa, ela instrui o filho a mentir, instrui o filho a enganar, instrui o filho a fazer algo que ia desagradar o coração do pai. Mas ela instrui esse filho. E ela vai e diz para o filho, diz para Jacó: Jacó, faça o seguinte, eu ouvi seu pai falando que ele vai abençoar Esaú hoje. E para que isso não aconteça, meu filho, você vá ali, pegue 2 bons cabritos, os melhores que você encontrar. Degole esses cabritos e traga para mim. Eu vou preparar uma comida saborosa do jeito que o seu pai gosta, que eu sei o jeito que ele gosta. E eu vou preparar esta comida. E você, meu filho, vai levar essa comida. E Jacó diz: mas mãe, se o meu pai perceber, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Meu irmão Esaú é peludo, eu sou liso. Ela diz: não se preocupe quanto a isso. E que se ele amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. E essas palavras têm muito peso na vida de Rebeca. E Jacó faz exatamente como Rebeca o instrui. Ele pega o cabrito, ele traz os 2 cabritos para a mãe prepara uma comida saborosa, ela sabia onde ficavam as roupas do filho Esaú, ela pega uma muda de roupa do filho Esaú, uma das suas melhores mudas de roupa, faz Jacó vestir essa roupa, ela pega a pele do cabrito que foi degolado, do cabrito que foi imolado para fazer a comida, e coloca nos braços, nas mãos e no pescoço liso de Jacó, e dá comida saborosa a Jacó. Fez também um pão fresquinho, pegou um odre de vinho, pega tudo isso e dá a Jacó e manda Jacó ir até o seu pai. Jacó vai até a tenda de seu pai Isaac e diz: meu pai, se levante, coma a comida saborosa que eu trouxe para você, para que o Senhor depois possa me abençoar. E o Isaac diz assim: meu filho, como você encontrou essa caça tão rápida? E o Jacó, acostumado a enganar, ele diz para o pai: o teu Deus, misericórdia, Senhor, o teu Deus colocou nas minhas mãos e eu trouxe para ti. Eu, quando leio o capítulo de número 27, meu coração chora de ver como alguém que tinha tanta disposição para estar na presença do Senhor e para fazer o certo, embora ela achasse que estava fazendo certo, porque ela tinha ouvido a profecia, então no coração dela ela achava que estava fazendo certo, mas dessa vez ela esqueceu de consultar o Senhor, e ela esqueceu que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Deus ia fazer da maneira dele, mas ela fez da maneira dela. E nós aprendemos agora aqui com Rebeca, que nós precisamos colocar o nosso temperamento à disposição do nosso Deus. Nós precisamos subordinar quem nós somos à vontade perfeita do nosso Deus. E Jacó chega ali para o pai e diz para o pai: come, meu pai.
E ele faz essa indagação e ele diz, não, o teu Deus me deu esta casa nas minhas mãos. O pai, desconfiado, diz, chega aqui, filho, para que eu te apalpe, já que o pai estava cego. E ele apalpa e diz, a voz é de Jacó, mas os pelos e as mãos são do meu filho Esaú. E ele se senta e ele leva a comida e ele diz assim, venha mais aqui, meu filho, para que eu sinta o seu cheiro. Aí ele beija o pai dele, e o pai sente o cheiro da roupa e diz, o cheiro é de Esaú, apesar da voz ser de Jacó. E ele se senta, come, bebe o vinho, come o pão e abençoa Jacó. Dá a bênção sobre Jacó. E nessa bênção ele inclui desde o orvalho do céu, a semente que vai brotar, até os irmãos que seriam submissos a ele e que se prostrariam diante dele. E ele abençoa completamente Jacó. Quando Jacó sai da presença do seu pai, Esaú chega. E quando Esaú chega com a comida, diz, meu pai, se senta para que o senhor coma a comida que eu cacei e preparei para o senhor. Ele diz, mas quem estava aqui? Aí Esaú, num brado de tristeza, num brado de... grita. E ele diz, não tem mais nenhuma bênção para mim. E ele diz, não tem, porque eu já abençoei o teu irmão. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus, que mesmo Esaú, tendo procurado lugar de arrependimento, ele não encontrou. O coração de Esaú era duro, o coração de Esaú era pedrificado, o coração de Esaú era pecaminoso. Aleluia! Mas as consequências dessa atitude de Rebeca foram muito sérias. Esaú agora coloca no seu coração que quer matar Jacó de qualquer maneira. E para que Rebeca não perca seu filho, e também com medo que Jacó também pegasse as mulheres daquela terra para casar, Rebeca agora convence Isaac a mandar Jacó para a casa dos seus parentes, para a casa do seu irmão Labão, para que ali ele fique por um tempo, para que ele ache uma esposa ali para ele. E ali é aquela história que nós já vimos aqui no canal de Lia e Raquel, acontece com Jacó. Mas Jacó vai para aquela terra. E por causa dessa atitude de Rebeca, uma atitude que ela achava que até estava fazendo certo, achava que estava dando uma ajudinha para Deus, ela nunca mais viu o seu amado filho Jacó. Eu fico imaginando como foi a sua vida. 20 anos Jacó ficou naquela terra. Depois de 20 anos, Jacó retorna. Sua mãe já tinha morrido. Ele jamais viu a sua mãe. E ela jamais pôde ver novamente o seu filho. Não teve o privilégio de ver os seus netos. Não teve o privilégio de conhecer as suas noras, que também eram suas sobrinhas. Não teve esse privilégio por causa de querer tomar atitudes sem antes consultar o Senhor. Nós aprendemos com Rebeca é que não basta buscar lá atrás, tem que passar a vida toda buscando. Nós aprendemos com Rebeca que nós precisamos depender do Senhor em toda a nossa vida. Nós aprendemos com Rebeca que mesmo a pessoa que tem uma vida piedosa, uma pessoa do coração bom, uma pessoa que tem disposição em servir, generosa, se não estiver ligada no Senhor, pode cometer erros. Se não estiver dependendo do Senhor, buscando ao Senhor, pode tomar atitudes que vai prejudicar a sua própria vida. Então eu lhe digo, qual lição fica de Rebeca? Na sua primeira parte da história, uma lição de uma mulher disponível, representação da igreja de Cristo que estava preparada. Mas no final da sua vida nós aprendemos com Rebeca que mesmo a igreja do Senhor, se ela não se manter vigilante e buscando ao Senhor, ela pode ficar naquele grande e terrível dia do Senhor. Haviam 10 virgens
todas eram virgens, ou seja, todas eram a igreja. Mas 5 tinham azeite na reserva, 5 não tinham. Não quer dizer que não tinha azeite, ela tinha na lamparina, mas não tinha na reserva. E durante todo o percurso, a lamparina acabou, o azeite, a luz se apagou. Ou seja, acabou a oração, acabou a disposição de buscar. E quando a oração acabou, a unção do Espírito Santo se foi, saiu a luz de Cristo e ficou as trevas da escuridão. E quando o noivo chega, 5 daquelas virgens que tinha azeite na reserva, colocam nas suas lamparinas e vão se encontrar com o noivo, enquanto as outras 5 noivas batem na porta e dizem: abre-nos a porta. E o noivo diz: não vos conheço. Que nós possamos aprender na história de Rebeca, que não é uma vida inteira servindo a Deus se no final da vida a gente fraquejar. A Bíblia diz: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos não só ter um tempo de vida servindo ao Senhor, mas toda a nossa vida, até que o noivo venha e nós possamos ir nos encontrar com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que essa história de Rebeca traga ao seu coração uma reflexão, que você precisa ser fiel até o fim. E você, esposa, aprenda a valorizar o seu marido. Você, marido, aprenda a valorizar a sua esposa. E como pais, não escolham um filho. Amem todos os filhos igualmente. Tratem todos os filhos igualmente, para que as consequências das suas atitudes não reflitam no coração dos filhos de vocês. Porque, como diz aquela frase que tanto se fala, que as palavras elas comovem, mas os exemplos arrastam. Que eu e você, como pai e mãe, possamos ser exemplos para os nossos filhos, não de quem diz, mas de quem faz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu coração, que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.